Vamos lá. Entrando agora no artigo 7º, que fala dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Por que que eu coloquei aquele sinal ali, aquele stop? Sempre quando tiver um sinal daqueles, nós vamos dialogar, ou fazer uma questão, vamos dialogar com outra legislação. Da mesma forma que nós temos assegurados os direitos trabalhistas no artigo 7º da Constituição, o nosso Estatuto dos Servidores Públicos de Santa Maria também traz no seu artigo 39 os direitos dos servidores municipais, certo? Muito bem. E é muito parecido. Nós vamos bater paralelamente um ao outro estatuto para vermos as diferenças, certo? Vamos trabalhar com duas normas ao mesmo tempo, tá, pessoal? Para dinamizar o nosso estudo. Muito bem. Primeiro direito, relação de emprego protegida contra a despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos da lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. Seguro-desemprego, no caso de desemprego voluntário. Fundo de garantia por tempo de serviço. Agora, vamos atentar que o servidor público não tem direito a fundo de garantia, certo, pessoal? Exceto se for seletista. Vocês vão fazer o concurso para serem estatutários. Vocês vão se balizar por essa legislação aqui, o Estatuto dos Servidores Públicos de Santa Maria. Vocês não receberão fundo de garantia, certo? Não terão aquela poupança de fundo de garantia, certo? O que que o nosso estatuto fala? Vencimento básico nunca menor que o salário mínimo, tá? Isso aqui está idêntico na Constituição, tá? Irredutibilidade de salário e 13º salário, com base no quê? Na remuneração integral. 13º salário não é baseado no salário mínimo, pessoal. Isso é questão de prova. Baseado na remuneração integral. Então, quando você chegar ao final do ano, vocês simplesmente vão ter mais um salário idêntico ao que vocês vêm recebendo. Não é o salário mínimo. Muito bem. Piso salarial, o piso dos professores, por óbvio, que está regulado em lei. Outra coisa, o salário mínimo, ele é fixado em lei, nacionalmente unificado, sendo vedada a sua vinculação para qualquer fim. Ou seja, vocês nunca vão ver num estatuto ou em uma legislação dizendo o aumento será de 10% sobre o salário mínimo. Isso não pode acontecer nunca. E sim sobre a remuneração de vocês. Proibida a vinculação do salário mínimo para reajustes, certo? Se o salário mínimo ficar congelado pelos próximos 5 anos, vocês vão receber os reajustes com base no salário percebido, salário bruto de vocês. Não importa se o salário mínimo ficou congelado por tantos anos, certo? Muito bem. Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho, tá? Irredutibilidade de salário, já falei, está idêntico no nosso estatuto. 13º salário com base na remuneração integral no valor da aposentadoria. A Constituição estende para o valor da aposentadoria. Importante aqui, pessoal, não está debarbado na Constituição. Fizemos um link aqui. Remuneração do trabalho noturno superior ao diurno. De quantos por cento é o adicional noturno do funcionário de Santa Maria, do funcionário público de Santa Maria? 25%, tá, pessoal? Isso está no nosso estatuto. Então, na Constituição não traz. Por quê? Porque é previsto em lei ordinária. Cada estatuto vai trazer a sua previsão de quanto eu vou pagar pela hora extra da professora Sabrina. Ela vai dar aula de noite. Aí ela vai... na Prefeitura de Porto Alegre, talvez ela receba 20% só para trabalhar à noite. Mas em Santa Maria, com certeza, ela vai receber 25% sobre a hora trabalhada, sobre a hora aula. Muito bem. Vamos seguindo. Proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa. O que é a retenção dolosa do trabalho? Quando nós fazemos greve, um dos artifícios que o patrão utiliza. Se vocês não voltarem ao trabalho, eu vou reter o salário de vocês. Isso é causa, isso está na lei de greve. Isso é causa de ação, inclusive ação civil pública,
certo? Manejada pelo Ministério Público do Trabalho. Proibida a retenção dolosa do salário. Tá entendido até aqui? Tô vendo a Natiele tá com cara de dúvida. O que tu não entendeu, Natiele? Liga o microfone. A retenção dolosa seria em relação ao salário. Não pagar. O empregador, se ele demora para pagar, ele segura o pagamento do salário para coagir o funcionário a voltar a trabalhar ou a fazer qualquer coisa. Isso é retenção dolosa. Tá, então é como se congelasse o salário. Congelar a gente entende não dar aumento. É segurar o teu salário. Não depositar. Não depositar o teu salário. Certo? Por quê? Por que o salário é tão protegido? Porque, segundo a nossa lei, o salário ele tem natureza alimentar. O nosso salário ele é sagrado para a legislação, para a Constituição, porque ele tem natureza alimentar. Então, o salário mínimo ele não pode ser congelado, ele não pode ser arrestado, certo? Nem mesmo o juiz vai impor um confisco do teu salário. Por quê? Porque ele é uma verba alimentar para você. Só tem um caso que o juiz vai ordenar um confisco do teu salário. Em caso de pensão alimentícia. Por quê? Porque se você tem direito a uma verba alimentar, o menor, a criança, tem muito mais direito, né? Somente nesse caso. Muito bem. Em 10 minutos vai dar nossa quedinha. Lembrando, pessoal, que entre no próximo link, porque esse vai ficar sendo convertido para as futuras gerações aí, ou para os colegas que não vieram. Bom, salário família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda, nos termos da lei. Agora vamos começar a dialogar novamente com o nosso estatuto. Duração do trabalho normal, leiam, pintem essa coisa com todas as cores que vocês tiverem. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais. Muito bem. Primeiro eu vou terminar a leitura. Facultada a compensação de horários e a redução de jornada. Compensação de horários é uma coisa chamada banco de horas. Já ouviram falar em banco de horas? Não? Nunca? Banco de horas, eu tenho que trabalhar 8 horas por dia, 44 por semana. O que acontece? Eu trabalho 2, 3 horas a mais em alguns dias da semana para fazer hora extra. O meu chefe precisa. E eu compenso essas horas não vindo trabalhar no sábado ou não vindo trabalhar na sexta-feira. É o banco de horas. Eu tenho horas em banco. Entendeu? Trabalho um período extra, não recebo por isso, porque vão ser abonadas essas horas. Mas aí, sexta-feira de tarde, eu estou livre. Ou sábado de manhã, eu não preciso ir. Isso é compensação de jornada. Muito bem. Agora vamos voltar para o que interessa mesmo. Pela Constituição Federal, a jornada de trabalho são 8 horas diárias e 44 semanais. Pelo nosso estatuto, o funcionário da Prefeitura Municipal de Santa Maria trabalha quantas horas? A jornada é 8 horas diárias e 40 semanais. Está lá no artigo 126, inciso 6º. Então, quer dizer, basicamente é que os nossos servidores municipais não trabalham no sábado de manhã. Eles trabalham 8 horas por dia até sexta-feira. Basicamente seria isso. Certo? Importante, descanso semanal remunerado, predominantemente aos domingos. Não necessariamente obrigatório aos domingos. Eu posso, com exceção do professor, né? Vocês vão ver na LDB que professor não trabalha aos domingos. Isso daqui a umas 3 aulas nós vamos estudar a LDB e legislação correlata. Vamos ver que o professor é proibido de trabalhar aos domingos. É a única classe que não trabalha aos domingos. Enfim. Muito bem. Então, só queria destacar essa diferença. A jornada
A jornada semanal, pela Constituição, são 44 horas. Pelo município de Santa Maria, são 40 horas. Muito bem, vamos adiante. Jornada de 6 horas para trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Já falei, repouso semanal remunerado preferencialmente aos domingos. Os concursos gostam muito de colocar obrigatoriamente aos domingos. Não é preferencialmente. Remuneração do serviço extraordinário superior no mínimo em 50% ao normal. Ou seja, se eu fizer hora extra, pela Constituição eu tenho que receber no mínimo 50% a mais sobre a hora. Posso receber mais 60% sobre o meu salário? Posso, né, Sabrina? E posso receber menos? Posso ser contratado por uma empresa? Ela diz, não, como é tranquilo o trabalho aqui nas horas extras, é só tu ficar monitorando aqui o computador, vou te pagar só 30% de hora extra. Não pode. Constituição veda. Muito bem. Gozo de férias anuais, remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. O nome desse adicional é chamado adicional de 1/3 sobre férias. Só que nós vemos que pela Constituição ele não precisa ser só 1/3. Pode ser remunerado com mais de 1/3. Por que eu ressalto tanto? Eu prometi para vocês na primeira aula que tudo que fosse excepcionalidade eu ia destacar em vermelho, né? Por quê? Porque os concursos adoram cobrar a regra. Aqui, pessoal, muito importante aqui esses últimos 2 incisos. Licença gestante, de quantos dias é a licença gestante? Futuras mamães aí. Quantos dias é, Natiele? Quantos dias? 120 dias. Seria meses. Não, é calculado em dias, são 120 dias. Ah, é 4 meses? Não, são 120 dias. Eu sou técnico em contabilidade. 4 meses não é a mesma coisa que 120 dias. 4 meses é 4 meses. E prazos no direito também é diferente. Meses é meses e dias é dias. Então, o que a nossa Constituição fala? Licença gestante sem prejuízo do emprego e do salário. A licença da gestante é com remuneração. Com a duração de 120 dias. E a licença paternidade, quantos dias é? As mães têm 120 dias para ficarem com os filhos. Os coitados dos pais, os infelizes, os pobrezinhos têm quantos dias para ficar com os filhos? Era 15 antes. Pela nossa legislação municipal, são 5 dias. Licença paternidade será de 5 dias. Isso está no nosso estatuto.